é uma crítica que a gente tem que assimilar. Outra coisa é você partir pro lado pessoal e denegrir a imagem da pessoa. Resumindo, Pimenta, acabou o jogo. 4-1 pros caras. O Gama entrou naquela discussão com a CBF. Eu estava nesse campeonato de 2000. Foi quando aconteceu aí começaram a tirar elas de perto, porque elas passavam assim na minha perna, rapaz. É igual o gato, né? Meu Deus do céu, o gato grande. Eu fui o segundo semestre regular de 2008, mas 2007, Pimenta, foi um ano que pra mim fica marcado. Grande, Pimenta. Vamos ou não, Mateuzinho? Na paz? Bom, tranquilo. Bora? Bora. Isso aí. Wesley, Diga. quando você entra no carro, Ah, resenha, ela já começou. então vambora. Porque eu estou aqui com ele, Tamo junto. mais um ex-jogador, podemos dizer, né? Ex-atleta. Ex-atleta, é isso. Depois do sucesso que foi trazer o Gil aqui, tive que buscar um ídolo em outro lugar. Estou com ele, Wesley Moraes Souza. É isso aí. mesmo? Ex-ídolo não, né? Ex-jogador do Atlético, ídolo atleticano e atualmente comentarista na Rádio Bandeirantes. É isso aí, mudei já de segmento, né? Continuo ainda no ramo esportivo, no futebol, que é minha paixão. Vai bom, né? Hoje aqui na Rádio Bandeirantes, mas vivi grandes momentos no Atlético Clube Goianiense. É isso, vamos falar muito da sua carreira, que a resenha começa agora. Que, meu Deus, que calor que tá essa Goiânia, gente. Tá demais. Você tava tomando um açaí? Ah, eu gosto, cara. É? Eu gosto. Açaizinho é bom. Ô Wesley, seguinte, quando a gente começa a falar de resenha, quer dizer, todo jogador começa do começo, obviamente. Sim. E com você não foi diferente. Queria saber, você é de natural de qual cidade? Sou natural do Inhuma do Piauí. Inhuma? É. Por um S, então você não é goiano? Eu não sou goiano. Que é isso, assim? E aí meus pais vieram para Brasília, eu com 7 anos. E em Brasília comecei minha carreira. Você só nasceu em Inhuma? Assim, fiquei muito pouco lá. Aham. Aí meus pais vieram para Brasília, meu pai ia a trabalho, depois foi trazendo minha mãe, trazendo meus 3 irmãos, nós somos em 4. Quando viu já tava todo mundo em Brasília. Todo mundo em Brasília hoje. Foi lá que você começou? Brasília que eu comecei minha carreira, né? Primeiramente numa escolinha de futebol muito tradicional lá em Brasília, no Guará. Foi o Guaraense, que era do Morales, que foi um ex-jogador do Grêmio, e ele montou essa escolinha e eu fui o primeiro a ser revelado e negociado para o Gama. Foi uma semente plantada que depois deu frutos para a escolinha. Pô, e Wesley, eu tava vendo, você jogou no Gama, você jogou na Série A. Eu fui campeão brasileiro em 98. Que era menino, né? Menino, 16 para 17 anos ali. 98, o Gama foi campeão brasileiro. E aí eu joguei peguei a reta final do brasileiro, entrava nos jogos e outro. 99, aí sim, eu já joguei a Série A do brasileiro. E, tipo, você jogou no Gama na Série A. Você jogou no Brasiliense, era o que era? Brasiliense era Série A também. Série A também. Era Série B pra Série A também, né? Série B pra Série A, aquele time que subiu pra Série A do brasileiro. Um time muito bom, Iranildo, né? Tinha o Val Baiano, Pituca, era assim, Durval, grande Durval, cara que calado, mas era um líder. Pô, verdade. Já viu o Durval sorrir? Ah, não vi. O Durval nunca dava um sorriso. Ali que ele apareceu pro futebol, né? Uhum. Então a gente aprendeu muito. Foram grandes jogadores desse Brasiliense que era do Gama, e passamos para o Brasiliense e também fizemos um bom trabalho lá. E o que aconteceu pro futebol de Brasília ter caído tanto? Era muito bom ver os times de Brasília, porque tinha o Goiás, obviamente, aqui do nosso estado. Pô, tinha Gama, a Brasiliense representando. Do nada, simplesmente, não é do nada, né? Mas assim, parou de ter time assim. É porque você tinha o Gama como a maior força, né, em Brasília. Futebol ali, né, dividindo algumas atenções com o futebol do Centro-Oeste ali, mas com Goiás, com Vila, né, que era a grande potência que era o Goiás. Mas o Gama também tinha essa condição. Só que com o passar do tempo, o Brasiliense apareceu. Eu imaginava que seria bom pro futebol candango, e não foi, realmente foi ruim pra caramba. O Gama entrou naquela discussão com a CBF. Eu estava nesse campeonato de 2000, foi quando aconteceu a paralisação, né? O jogador de São Paulo tinha, acho que era o Sandri Roche. Todos os times ganharam os pontos onde o Sandri Roche jogou irregular. E só o Gama que não ganhou os pontos. E o
Sandri Rossi jogou contra a gente. E nós tínhamos perdido essa partida. E aí o Gama começou naquela luta com a CBF. Infelizmente uma luta que não foi boa para o Gama. O Gama chegou a disputar nenhuma divisão. Isso que foi uma decepção até para nós jogadores, que esperava que seria com mais um time de ponta disputando ali um campeonato brasileiro, tanto Série B como Série A, era o Brasiliense, ia melhorar mais o mercado. Foi piorar, que o Gama ficou prejudicado nessa briga, nesse cabo de guerra com a CBF. Pô, e Wesley, você chegou aqui ao Atlético em 2005? Eu cheguei em 2005. Foi isso que você jogou a segunda do Goiânia? A segunda. Nós disputamos a Série B com o Gama em 2005, aí o Gama não caiu. O Lindomar, que é um cara que estava conosco lá um cara que eu respeito demais e gosto muito, ele falou: Wesley, você quer terminar o ano aqui no Atlético Clube Goianiense? Você pode ir, que lá eu conheço, eu fui revelado lá. Isso o Lindomar falando pra mim. Quem era o treinador, era um treinador que já tinha trabalhado comigo na época no Gama também. Eu falei: eu vou. No Atlético faltava 10 jogos para acabar a segundinha. Esses 10 jogos eu cheguei, joguei, no final coroamos com o título. E eu tinha mais contrato no Gama. Eu falei: não, eu quero ficar aqui. Eu vejo mais pretensões de crescer aqui no Atlético Clube Goianiense. E aí teve o acordo entre as diretorias, o presidente do Atlético na época era o Wilson Carlos, juntamente com o do Gama. Tiveram esse acordo. Eu vim pra cá definitivo e aí a história foi aquela que bacana. Que isso aqui, torcedor atleticano, isso aqui é ídolo raiz, tá? Vocês vê esses caras aí hoje, mano, isso aqui, tava nos tempos ruins e depois melhorou muito, né? Você esperava que fosse melhorar tanto assim? Você fala: cheguei na segunda do Goiano, hoje o time, briga também, obviamente, acesso à Série A, já disputou Série A, Sul-Americana, outra coisa. É outra história, né? Eu esperava que o Atlético chegaria a essa, até mesmo quando eu saísse, o Atlético ia continuar. Tanto é que eu cheguei numa segunda divisão de Goiânia e saí com o Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma trajetória de muitas conquistas. E eu vi, que futuramente o Atlético se organizaria financeiramente, estruturalmente. Tanto é que se organizou. E aí depois de 10 anos eu voltei para ver as estruturas e tal. Eu fiquei assim, eu fiquei abismado com a evolução que teve o Atlético. Evolução de estrutura, condição de trabalho para os jogadores, condição financeira. Então, assim, é merecedor esse tipo de momento que o Atlético vive hoje, pelo que fez lá atrás. Toda vez que eu vou no Ascioli, eu sou muito bem recebido. Isso para mim já é mais do que isso. É bom demais você ser recebido no local que você passou e você deixou coisas boas. Então isso é que é o bom da vida, não só do futebol, mas da vida. Você viu o Ascioli crescer, ser reformado, né? Não, eu cheguei e tinha só um lado. É verdade. Só um lado de arquibancada. Eu cobria sub-20 lá. Eu já vi Gilberto Pereira ser expulso. Ele ter que ficar no outro lado na arquibancada orientando o jogador. Era só um lado, então verdade. Mudou a arquibancada, mudou o gramado. Tinha uma casinha antiga lá atrás do gol, lá onde ficavam os visitantes antigamente. Essa casinha hoje já não existe, até já é outro Ascioli, mas eu tenho momentos ali de reconstrução do Atlético que mudou, assim, totalmente o seu patamar. O momento de reconstrução foram o quê? Foram 5 anos de Atlético? 6 anos. 6 anos de Atlético? 6 anos de Atlético. Mais de 200 jogos? 230 Títulos vários? Brasileiro 2, Série B, Série C, Acesso 3. Copa do Brasil semifinalista. Gol em clássico? Muitos gols em clássico. Eu lembro de um gol que eu fiz contra o Goiás. O Atlético em 2006. O Atlético era o primeiro ano depois desse ressurgimento. Então o Goiás tinha um baita time. Era Goiás de Libertadores. Sim. Que timaço tinha um Goiás. E aí a gente foi para esse primeiro clássico, ninguém sabia o que ia acontecer. Para todo mundo, o favorito é o Goiás, não tem nem como falar. Nesse jogo nós ganhamos de 3. A sorte nossa é que o Goiás estava envolvido numa decisão da Libertadores. Então ele poderia poupar alguns jogadores e poupou. Então esse foi o primeiro cartão postal daquele elenco de 2006, que futuramente em 2007 se consagraria campeão goiano. Então 2006 foi um vice-campeonato. Em 2007, a coroação desse elenco. Qual foi o seu melhor ano no Atlético? Meu melhor ano? 6 anos.
rapaz, é difícil de falar. 2006 eu apareci para todo mundo, principalmente para a torcida atleticana. Fiz um ano 2006 muito bom, mas 2007 foi o ano melhor para mim. Me gerou um contrato muito bom para fora do país, né? E esse ano, 2007, foi um ano que eu superei assim, até a minha técnica mesmo. Terminei o ano fazendo 10 gols, né? Nós não conseguimos o nosso acesso, que era o esperado. Mas em 2008 já veio outra situação, que foi o título da Série C. Mas esse eu não fui o ano inteiro tão regular. Eu fui o segundo semestre regular de 2008. Mas 2007, Pimenta, foi um ano que pra mim fica marcado. Oh, e você falou que você conseguiu um contrato que depois foi pro exterior. Foi já nessa época que você foi para o Emirados? Acabou o Goiano, apareceu essa oportunidade. E não tinha como recusar, né? Não tinha, né? Para o próprio atleta seria muito melhor, que aí geraria um valor muito bom pro Atlético, daria pro Atlético dar sequência no restante do ano com o meu empréstimo, com possível venda, né? Então eu disputava o Goiano, no segundo semestre eu ia pros Emirados. Foi por onde? Foi para Dubai, foi pro Al Wasser. Al Wasser? Hoje é o time do Fábio Lima. Sim, jogou aqui no Atlético. Jogou aqui no Atlético também. Hoje é o time do Fábio Lima, o time do Gilberto. O Gilberto estava lá agora recentemente. O Gilberto jogou comigo no Santa Cruz, o atacante Gilberto. E hoje o Fábio Lima é ídolo lá. O Fábio Lima tá mais de 10 anos. Não volta aqui só pra ver. Então, ele tem muita história lá, o cara bacana. E depois, em 2008, veio o título brasileiro da Série C. Já um título e um acesso bem coroado. Um time também que tinha feito no ano 105 gols. Caralho. Marcão, quase artilheiro do Brasil. Juninho, cara, o Robson jogando muito, Pituca jogando muito, Lindomar ali naquele time ali, se você piscasse, nossa, tá você doido. ficava fora do time. A zaga era Jairo e Gilson. Aí Gilson, né? Jairo e Gilson, né? O Márcio já era o goleiro, Rafael Cruz era o lateral direito, né? Nós tínhamos o Thiago Feltri, que era o lateral esquerdo. Feltri, verdade. Cara, era um timaço, Era um timaço mesmo. Era um timaço. Pô, e Wesley, falando ainda de Arábia, que a gente vê muito agora o movimento, né? Dos brasileiros não, né? Não só os brasileiros, mas indo Arábia, Catar, Emirados Árabes. Você jogou nesse mundo. Queria saber como que foi a experiência de jogar lá pra você nesse primeiro ano. E eu queria saber de algumas histórias. Porque antes do Atlético e Juventude, você contou algumas em off pra mim e pro Felipe. Pô, mas tem umas que vale a pena ser contada. Tipo, chuva de abelha? Como é que é? Na área de vento. Tempestade de areia. Tempestade de areia, cara. Se fosse uma nuvem, né? Sei lá, uns 30 quilômetros de distância. E a gente já preparando para um jogo. Só que assim, o país já era muito evoluído. O país já era preparado para esse tipo de coisa há 18 anos atrás. Pensa hoje, então. E aí, eu imaginava que era uma chuva. Só que se chover no deserto, é bem difícil, né? É difícil, mas chove, né? Só que na época do ano era impossível. É porque é tanto calor lá que quando a água vai cair, ela já vira areia. Já vira areia. E aí aquecemos para começar o jogo. O Oliveira era um dos atacantes brasileiros que já estava lá há um tempo. Falou: Wesley, que lá é tempestade de areia. Eu falei: você tá doido, Oliveira? Tempestade de areia? Você vai ver. Daqui 15 minutos ela chega aqui. Eu falei: chega não, tá louco? Chega. Não é que chegou com 15 minutos? Aí aciona uma sirene, como se fosse uma mesquita. Todo mundo evacua. Todo mundo evacuando. Que trem. Parecendo filme de guerra. Do Tom Cruise, que faz aquele Missão Impossível. Parecido. E aí passou a tempestade, cara, um palmo de areia. Não dá pra você ver o gramado. Não dava pra você ver o gramado. Falei: ainda bem, não vai ter jogo mais. Aí, o manager falou: não, 10 minutos já fica pronto. Falei: tá doido? Nós descemos, continuamos o aquecimento do vestiário, subimos, gramado verdinho. Sistema de arenagem lá é bom. Sistema de arenagem lá é bom demais. Sistema de arenagem dos caras era impressionante. Então teve histórias. Nós ganhamos uma Copa do Rei lá e a gente tinha o direito de ir pra ver o Sheik. Tinha o direito aí no castelo do Sheik. Você foi todo trajado. Todo becado e tudo. Beleza, o Sheik desce, tudo, cumprimenta todo mundo. Aí o banquete lá, todo mundo faz. Tudo por conta. Tudo por conta. Do nada começa a andar uns trem do meu lado.
Eu olho e falei, não é possível que isso aqui tá aqui. Duas jaguatirica. Você tá de brincadeira. Falei, no meio da sala, só que a sala era gigantesca. Aí eu comecei, os caras viram que eu fiquei nervoso, né? Aí começaram a tirar elas de perto, porque elas passavam assim na minha perna, rapaz. É igual o gato, né? Meu gato Deus do céu, o gato grande. Vai que daqui a pouco você tá dentro da barriga desse gato grande. Você vai pra jantar, você quer o jantar. Pois é, e eu falei, não, gente, isso aqui não é possível. Não, eu falei, não, isso aqui é domesticado. É os animais de estimação deles. É meio exótico. Mas causa medo. Causa bastante medo. É bacana, é umas experiências que eu vivi e assim... Viveria de novo? Né? Novamente, sério? Com certeza. Você indica? Com certeza, demais. Hoje então, você vê que hoje tá todo mundo indo pra lá, né? Hoje a tendência é lá. Então assim, lá hoje você já tinha uma qualidade de vida. Hoje então, tem muito mais. E aí você voltou pra cá. Quando você voltou pra cá, você voltou pro Atlético? Voltei pro Atlético, pra Série C, de 2008. E aí depois do Atlético você... Aí depois do Atlético jogou... nós subimos pra Série B e Série A em 2009. Aquele time já mudado, Elias, eu, Marcão, né, Juninho. Né, tinha um time já bastante mudado. E aí nós subimos pra Série A contra o Juventude, lá em Caxias. O último jogo de 2009, nós ganhamos o jogo. A gente precisava ganhar pra subir e o Juventude precisava ganhar pra não cair. Então era um confrontaço, era um jogão. E aí nós ganhamos esse jogo de 3-0, se não me engano. Eu joguei em 2010, a Série A, 2010. Aí apareceu um convite pra mim no final do ano, um desafio. Qual que era o desafio? Aí pra um time de 4ª divisão. Eu na Série A, pra ir pra um time de 4ª divisão. Que isso fazer isso? Na hora você fez sem pensar? Cara, a minha vida ela foi sempre assim com desafios. Eu chegava nos clubes... Mas aí é muito intenso, né? Desafio, né? Você roeu o osso inteirinho. Aí na hora do bom... Quando você tá comendo a carne, você vai querer voltar a correr o osso? Só que eu entendo assim, Pimenta, que se eu tô no lugar que eu estacionei, eu não dou conta mais de evoluir, eu tenho que procurar alguma coisa pra eu procurar evoluir. Foi nessa situação onde que eu decidi. Até o Watson não gostou, ficou meio assim... Não, rapaz, aqui você fica aqui, todo mundo gosta de você e tudo tal, você tem mais um ano de contrato, eu quero renovar com você. Eu que preciso dar uma esparecida. E aí foi quando eu tomei essa decisão. Minha esposa ficou louca, minha esposa queria me matar. Eu falei, não, calma, vai dar tudo certo. Ela grávida. Calma, né? Moço, se eu me matar, você fica viúva. E aí como é que faz? Minha filha, pra nascer, a Isabela, casei com uma atleticana, família dela atleticana. Porra, aí sim. Então vamos sair do Atlético. Aí foi todo mundo contra. Todo mundo contra. Mas valeu a pena de novo. Peguei o Santa Cruz na 4ª divisão, cheguei à Série B do Campeonato Brasileiro. Pô, que doido, né? Porque o Santa ali, a torcida é muito grande. E tipo assim, a gente vê o Santa, onde tá o Santa hoje, você fala, velho, não é possível que a torcida ainda depois disso tudo segue apoiando. E o pior que apoia. E é diferente mesmo jogar lá, ué? Cara, nós fizemos um jogo de 1/4 de final contra o São Paulo. 1/4 de final contra o São Paulo da Copa do Brasil. Maior público do ano, 67 mil pagantes. Caralho. Uma quarta-feira à noite. O time do São Paulo com Rogério Ceni, Lucas, Rivaldo, Rodrigo Souto. Timão. Ganhamos o primeiro jogo de 1-0. Só que aquela situação, time grande, você vê que os caras tá dormindo, deixa eles dormindo, não acorda eles não. É a Jaguatirica. Aí é quase isso. Aí fomos pro Morumbi, ganhando de 1-0, fomos pro Morumbi. Eu falei, vai, vamos deixar os caras quietinhos, não vamos acordar os caras. Aí o Gilberto me pega, faz uma baita jogada, na trave. Eu falei, Gilberto, vai devagar, se acordar os caras aqui, nós estamos ferrados. Resumindo, Pimenta, acabou o jogo, 4-1 pros caras. Nossa. Aí é foda. Entendeu? O Lucas, aquela fase boa do Lucas voando baixo. É história, mas são coisas boas. Depois você jogou no Vila. Depois eu joguei no Vila, foi em 2013. Isso. Nós jogamos uma Série C no Vila. E aí, como é que entrava a família na história? Não, assim, a minha esposa... Sua esposa fala, porra, meu amor. Não, aí o Atlético tá no Vila. Só que com o tempo ela foi entender o que é ser esposa de jogador de futebol. Isso é verdade. Você não consegue... Você tem que virar a chave rápido, né? Você vira a chave rapidinho. É uma coisa que o atleta tem isso, né? DNA. Se ele veste a camisa de um time hoje, amanhã ele veste outra, é rapidinho que ele vira a chave. O Vila não foi diferente, cara. O Vila foi um clube que me recebeu muito bem, sabe? Passei, foi pouco lá, um campeonato, uma Série C, subimos de divisão também, né? Teve outro acesso aí pra você ver a trajetória da minha carreira. Tá doido. Sempre um acesso, uma conquista.
recebeu bem demais. O Vila tinha essa fama de não pagar, foi o time que mais me pagou certo, que tava o seu Barros, o Hugo, que hoje é o presidente, era um dos diretores de futebol, foi ele que me levou. Então o Vila eu tive uma boa também, uma ótima recepção e a gente retribuiu com acesso. E Wesley, depois você jogou por outros clubes menores? Aí eu joguei no Goianésia, foi o clube que eu mais fiquei de interior. Você encerrou lá? Não, eu encerrei no Uberaba. Obrigado, o Gol, por ter deixado o Wesley encerrar no Goianésia e quebrar com a pauta do jornalista aqui. Obrigado, Gol. Não, eu encerrei no Uberaba. 2016 que eu parei, meu último ano, e fui estudar, né, eu já era formado em educação física, já era um educador físico, mas não exercia. E aí comecei a exercer isso depois do futebol, virei a chave também rápido. Pô, como é que foi, pra você parar também? Porque você acaba perdendo a rotina, né? Embora você, estudar, e aí você tem que... Porque você virou auxiliar? Fui auxiliar técnico. Foi? Eu fiz os cursos da CBF, tem as licenças. Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar técnico lá no Atlético, no Sub-17. Ah, você começou no Atlético? 17? Sub-17. Na verdade era pra eu ser o treinador. Só que aí eu falei assim, Adson, tem um nome aí, se eu te falar, vai ser bom. E eu tô junto com ele. Ele, quem? Eu falei, o Romerito. Pô, é isso que eu ia falar. Muito, muito marcante essa dupla. Você e Romerito. Eu e o Romerito, nós temos umas histórias aí, desde lá do Goianésia, desde os confrontos com o Goiás, né? Os confrontos que a gente tinha, o combate dentro de campo era muito sadio. Ele defendia as cores do Goiás e eu do Atlético. Saía dali e nós tínhamos a nossa relação de amizade e respeito. Só que depois nós fomos jogar junto no Goianésia 3 anos seguidos, 3 anos sempre finalista do Campeonato Goiano. Pô, isso é verdade. Eu, o Romerito, o Nonato, o Wendel Lira, Golpusca, Flávio Mendes, que hoje é preparador de auxiliar de goleiro lá do Goiás. Então era um timão. E eu comecei minha carreira como auxiliar técnico, comissão técnica. E o Atlético poderia ser diferente, abriu as portas para mim. Até o Adson falou, pô, mas você não quer ser o treinador não? Eu falei, não, eu trabalho com ele, vai dar certo. Então vamos. Mas com esse time nós chegamos a uma quarta de final da Copa do Brasil, Sub-17, que o Atlético nunca tinha chego. Saímos pra Chapecoense, que na época era um dos times mais cascudo. Na base era. Sem vontade de voltar? Falar a verdade? Tem não. Você comentarista é bom? Vamos falar disso? Nossa senhora, é bom demais. Cara, é uma situação assim, ó. Quando você fala de uma coisa que você vivenciou, não que as pessoas que não vivenciaram... Não tem propriedade pra falar. Isso aí, as pessoas têm. Tanto é que eu respeito muitas pessoas que não vivenciaram, mas têm credibilidade pra falar e sabe muito bem falar da situação. Pra mim fica mais fácil. É igual um bate-papo eu e você aqui. Nós estamos falando de futebol. Você domina o assunto, eu também, e o papo fica sadio. Exato. Comentar é a mesma coisa. 20 anos de carreira, eu tenho que saber alguma coisa pra falar ali dentro daquela caixinha ali que eu vivenciei 20 anos. Wesley, mas vou te falar, tem os contras de ser comentarista. Porque você, quando jogador, se você tava num dia ruim, somente a torcida do seu time te enche o saco. E ser comentarista, se você dá uma opinião, por mais, sei lá, você dá uma crítica ao Atlético, aí a torcida do Goiás e do Vila inflama. Se você dá uma torcida elogiando o Atlético, a torcida do Goiás e do Vila inflama pelo lado negativo. Fala lá, clubista, não sei o quê. No final das contas, você nunca vai estar certo. Não, você nunca vai agradar. Você nunca vai. Nunca vai agradar. E eu percebi isso. O que eu tento fazer? É ser coerente em todos os trabalhos que eu faço, independente se eu tô em Vila, se eu tô em Atlético, se eu tô em Goiás. Quando a gente jogava, a gente passava por umas coisas que não é legal quando jogador. Uma coisa, Pimenta, é você chegar e falar assim, o Wesley não foi bem, que não sei o que, tal, muito mal tecnicamente, taticamente. Isso aí é fato. É uma crítica que a gente tem que assimilar. Outra coisa é você partir pro lado pessoal e denegrir a imagem da pessoa. Do lado de lá tem um pai que escuta, tem uma mulher que vê, tem um filho que vê, tem uma mãe que vê. Então isso aí chega a ser ruim. Então eu não quero cometer esses erros que fizeram comigo no passado. Por isso que eu tento ser bem coerente, porque eu sei que se eu for comentar um jogo do Goiás, for criticar algum jogador, eu sei que o pai dele vai estar vendo, a mãe, o
filho, a esposa, muitas pessoas vão estar vendo. Isso fere a pessoa, né? Isso é verdade. Então eu quero sempre ser na parte de jogo, nunca levar pro pessoal. E antes de eu te deixar, resenha sensacional dessa, tive o prazer de jogar um fute com Wesley. Foi mesmo. Fute beneficente. Pô, joga muito, tá? Ó, bacana. O apelido Motorzinho não é à toa. O que o Wesley fez no jogo beneficente é proporcional ao que o Neymar faz na seleção brasileira, tá? Que isso. Obrigado pelo elogio, né? Uma coisa, você vê o jogador profissional, mesmo eu sem parar, eu ainda sem jogar há muito tempo, ainda tinha aquele arranque, aquela força. Aí você vê, nossa senhora, o cara passou numa velocidade daqui, né? Passou da gente e tal. É bacana ser jogado do lado de pessoas assim, mas foi uma experiência muito boa pra mim também. Pô, vocês correm numa velocidade muito diferente, pelo amor de Deus. A gente fala, véi, como é que pode? A gente dando a vida, a gente olha pra vocês, parece que estão andando em campo. E vocês não ficam suado. A gente lá corre, suado. Vocês tum, seco. Aí você controla, né? Você controla a respiração, fadiga, cansaço, controla tudo. E isso é o quê? É anos de treinamento, né? Repetição do movimento e vai fazendo. E futebol fica esse. E se final do ano tem Copa Imprensa. Opa, esse ano nós vamos ganhar. Porra. Eu quero ver, esse ano nós vamos forte. Vocês ganharam feio da gente naquela semifinal. Na moral, o lance mais bonito do jogo foi eu te desarmando. Eu sonho com aquele lance, mas não é possível que eu consegui desarmar o Wesley. Que isso, Bibeto? Tá vendo? Você foi bem, ó. Eu sou um excelente zagueiro, Parabéns, confesso. Isso aí. Mas vamos ver se quando tiver esse campeonato aí, a gente possa confraternizar. É isso. Que é pra isso que serve. Pô, é muito bom você estar do nosso lado agora, da imprensa no caso. Eu que agradeço, obrigado pela recepção. Eu fui muito bem recebido pela imprensa goiana. Contem comigo, né? Eu sempre estou à disposição. Então, obrigado pela recepção e vamos tocar e seguir firme nessa nova jornada. Pô, Wesley, antes de eu te deixar, eu queria agradecer. Valeu, sensacional pela resenha, tá doido. Gosto muito dessas histórias. Bacana. E acompanhar craques que quando eu era moleque, eu via vocês jogando, era mais no Serra Dourada, né, obviamente. Mas aí agora você tá aí com a gente da imprensa. Queria agradecer aí por estar aqui, tirar um tempinho do seu dia e conceder essa resenha sensacional. Gostou? Não, gostei, bacana demais. Ó, vai lá, curte, compartilha lá no canal. Muita história bacana. Boa, muito tá? Muita história bacana com ex-jogadores, com jogadores da atual. Pimenta que é um cara que eu respeito. Eu, como auxiliar técnico, ele já me deu algumas ajudas. Pô, que eu pedi mesmo. Informações, não sei se ele lembra. Pô, foi mesmo. Então é um cara que a gente sempre, né, procura estar sempre presente, porque aqui é profissional, um profissional de qualidade. Pô, Vamos que é junto. isso? Pô, brigadaço. Valeu. Wesley, já que você tá acostumado ali na Bandeirantes, pede pra galera deixar o like. Inscrever no canal também do Deixa Pimenta, o like. que é importante. Deixa o seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe. Eu tô aí, ó, firme e forte com vocês. Um abraço. É isso. Porra, resenha sensacional. E se o motorzinho disse, você tem que escutar ele. Deixa o like, inscreve no canal. Fechou? Tamo junto. E é nóis. Bacana demais, velho. Boa. Tranquilinho, velho. Bem suave. Pô, viu? Você nem suou. Eu nem vi onde é que eu tava. A resenha tá tão boa agora que eu cheguei, ó. Mano, antes de você sair, só olha pra câmera pra eu tirar um print. Bora. Faz uma pose aí pra gente. Aí, Valeu, gente. Pimenta. Um abraço. Fala rapaziada, aqui é o Lucas Gastal, zagueiro do Atlético Goianiense. Se inscreve no canal do meu parceiro do Vitor Pimenta, que ele é fera demais, valeu? Tamo junto. Não, Breno, mas aí você tá dando a esperança pro moleque. O moleque tá indo atrás. Ele falou, ó. Aí você falou pra ele, ó, se a credencial estiver pronta. Aí alguém chega e vira pra ele e falou, ó, não precisa de credencial, então ele acha que não vai. Tem que falar, ó, irmão, só vai um. Jornal impresso. Deixa eu te explicar como é que funciona. Jornal impresso, só vai uma pessoa. Se credencial duas, não aceita nenhum dos dois. Só vai uma pessoa e quem vai sou eu, pronto. Deixe de ser mané. Opinião de verdade é com Felipe André.